Nós temos aprendido que os 10 mandamentos têm tudo a ver com Jesus. A lei, os 10 mandamentos dizem respeito primeiramente do nosso Senhor e do nosso Salvador. Ele cumpriu plenamente toda a lei. Ele fez o que nós não conseguimos fazer, que é cumprir a lei por completo. E na cruz, Ele perdoou a nossa incapacidade de cumprir a lei de Deus. Somente uma pessoa perfeita como Jesus, como nosso Salvador, poderia fazer isso. E Ele fez. E hoje, Jesus Cristo, Ele tem oferecido o seu perdão a todos aqueles que se arrependem, a todos aqueles que confessam o seu nome, a todos aqueles que creem nele como seu único e suficiente Salvador. E aos seus discípulos, aos seus seguidores, Deus, Ele tem dado poder do alto para cumprir as suas leis. Jesus Cristo cumpre, Jesus Cristo perdoa e Jesus Cristo nos dá forças para que nós também cumpramos a lei do Senhor. Por nossas forças é impossível, a gente não consegue. Sem Cristo você não consegue viver os valores e princípios de Deus, mas com Cristo tudo é possível, porque Ele nos capacita e Ele nos enviou o Espírito Santo. Uma frase que tem marcado muito a gente e resume muito bem essa série que nós estamos estudando juntos aqui, é a frase de Maurício Zagari na apresentação do livro do Dr. William Douglas. Ele diz assim: aos olhos do autossuficiente homem pós-moderno, o decálogo parece ser uma castradora e anacrônica lista de proibições, estabelecida por um Deus estraga-prazeres, tirânico e mandão. Na verdade, eles constituem o passaporte para uma vida equilibrada. Quantos de nós, não é, irmãos, precisamos de uma vida equilibrada, harmoniosa e, consequentemente, perceba que é uma consequência, que é algo natural. Quando nós vivemos os princípios e valores de Deus na nossa vida, consequentemente, nós somos felizes também. Os 10 mandamentos é uma demonstração de um Pai gentil, carinhoso e devotado para com a humanidade. Não se trata de um texto impossível, não se trata de um Deus legalista, não se trata de um Deus estraga-prazeres, se trata de um Deus que ama, que se importa com o seu povo. Se trata de um Pai que quer ver o seu filho andando no caminho certo, que quer ver o seu filho tomando as decisões certas para a vida. Nós já estudamos os 4 primeiros mandamentos e hoje nós vamos estudar o 5º mandamento. E nós já sabemos que o 5º mandamento, ele é o primeiro mandamento que diz respeito do nosso relacionamento para com o próximo. Os 4 primeiros mandamentos a gente aprendeu como que nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, força e entendimento. A partir de hoje, nós vamos aprender então como amar o nosso próximo, como obedecer ao mandamento que Jesus disse: ama o seu Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. E antes da gente começar aqui a expor e a tratar algumas ideias aqui, eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler o texto onde está registrado o 5º mandamento. Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 12. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossas cabeças e mais uma vez falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu mais uma semana. Para muitos, uma semana de correria, para alguns, uma semana talvez de derrotas, de muitas frustrações, para alguns, uma semana difícil. Mas queremos te louvar, porque estamos aqui. Queremos te louvar, porque mesmo em meio às aflições do dia a dia, nós podemos ver a tua mão nos guardando e nos protegendo. Obrigado, Deus, pelas provas. Obrigado, Deus, pelas bênçãos. Obrigado, Deus, pelas alegrias que o Senhor nos deu. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui hoje à noite. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque era a sua vontade que nós estivéssemos aqui. E eu tenho certeza que se o Senhor nos trouxe aqui, é porque o Senhor quer falar algo especial aos nossos corações. E a minha oração, Deus, é que no nome de Jesus, todos nós possamos sair daqui alimentados e supridos por tua palavra. Não deixa, Deus, que ninguém saia daqui, Pai, sem aprender uma lição preciosa da palavra do Senhor. Não deixe que ninguém saia daqui, Deus, sem o compromisso de tomar uma decisão para ser um cristão melhor, para ser um filho melhor, para ser um pai melhor. Senhor, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas. Porque aqui está um homem pecador, como todos os outros. E eu peço, Deus, a tua misericórdia, a tua graça sobre a minha vida, para que eu seja apenas um instrumento, usado pelo Senhor, para comunicar a tua mensagem. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Honra teu pai e tua mãe. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para os irmãos aqui a importância desse mandamento. Por que que esse mandamento é tão importante? Né? Por que que nós devemos parar nesse momento e pedir a direção de Deus para a gente entender esse mandamento aqui? Irmãos, percebam só uma coisa. Os primeiros 4 mandamentos, como já foi dito aqui, falam do nosso relacionamento para com Deus. E os outros 6 mandamentos falam do nosso relacionamento para com o próximo. O 5º mandamento, ele é cravado bem no meio do decálogo, bem no meio dos 10 mandamentos. E isso significa que ele é mais ou menos como se fosse uma ponte entre os 4 primeiros mandamentos e os outros 5 mandamentos seguintes. Ele interliga a parte onde nós aprendemos sobre as nossas responsabilidades para com Deus e a parte onde nós aprendemos sobre as nossas responsabilidades para com o próximo. Olhando para essa estrutura aqui, só observando isso, eu tive uma impressão. E a impressão que eu tenho aqui, olhando para essa estrutura, é o seguinte: parece que Deus, Ele estava determinando que o lugar onde as pessoas iriam aprender a amar a Deus de todo o coração, de toda a tua força, de toda a alma, entendimento, e aonde as pessoas iam aprender a amar ao próximo como a si mesmo, seria num lugar chamado casa. Seria numa instituição chamada família. Instituição que o próprio Deus criou. O plano de Deus era que no contexto familiar, as crianças, os adolescentes aprendessem
a valorizar a vida, por isso eles não matariam. A valorizar o casamento, por isso eles não adulterariam. A valorizar a verdade, por isso eles não dariam falso testemunho. A valorizar o trabalho, por isso eles não roubariam. A valorizar o respeito pelo bem do outro, por isso eles não cobiçariam. Agora, pensa comigo. O que acontece numa sociedade aonde a família está sendo arruinada? Se o plano de Deus é que as pessoas aprendam sobre amar a Ele e amar ao próximo, é na família, é no contexto familiar, é na instituição família que o próprio Deus criou. O que acontece então numa sociedade onde a família tem sido colocada de lado? O que acontece numa sociedade onde a família tem sido arruinada, aonde os valores de Deus não são ensinados aos filhos, aonde homens e mulheres rompem com facilidade o seu casamento e deixam os filhos no meio do caminho? O que acontece? Qual que é a consequência? Sabe qual que é a consequência, irmãos? Cidades violentas, porque pessoas matam. Sabe qual que é a consequência? Negócios desonestos, porque as pessoas mentem. Sabe qual que é a consequência? Corrupção, porque as pessoas roubam. Sabe qual que é a consequência? Alto índice de divórcio, porque as pessoas adulteram. Aonde começou tudo isso? Qual que é a raiz desses problemas? Aonde tudo isso começou? A resposta é na desobediência de um mandamento dado por Deus ao seu povo. É aí onde tudo começa. Onde tudo começou quando os pais abandonaram a responsabilidade de serem pais e mães, exercendo cuidado, influência e autoridade sobre os filhos. Aonde tudo começou, aonde toda essa corrupção começou, aonde todos esses roubos começaram, assassinatos começaram, quando os filhos não mais veem os seus pais como autoridade. É aí onde tudo começou. Na desobediência ao mandamento dado por Deus ao seu povo, onde Deus diz: filhos, obedeçam os pais de vocês, porque se vocês não obedecerem, isso vai causar consequências trágicas. Para a gente entender um pouco melhor isso, o Dr. Russell Norman Champlin, na sua enciclopédia de comentário bíblico, olha que interessante o que ele disse: honrar aos pais não somente é uma forma de piedade do mais alto calibre, como também é uma regra, olha só, social de suprema importância, pois os conflitos domésticos naturalmente têm reflexos sobre a sociedade como todo. Olha que importante isso daqui. A falta de respeito no ambiente familiar espalha-se como uma doença contagiosa. Quando os filhos não honram, não respeitam os seus pais, isso corre por toda a sociedade, isso reflete em toda a sociedade. É por isso que a gente vê alunos que não respeitam os professores. É por isso que a gente vê clientes e funcionários que não se respeitam. É por isso que a gente vê empregados que não respeitam os seus patrões. É por isso que a gente vê motoristas não respeitando outros motoristas no trânsito.
Ou seja, ninguém respeita ninguém. Pai, mãe, deixa eu falar um negócio para você. Se o seu filho não respeita você, se o seu filho não aprende a te respeitar, ele não vai respeitar ninguém na vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Por que esse mandamento é tão importante? Estão começando a entender? Por que o nosso país está como está? Por que todos os dias... eu estou até cansado disso, irmãos. Vou até fazer um desabafo aqui, pessoal das redes sociais, pessoal do Facebook, do YouTube. Eu estou cansado de ouvir as pessoas falando isso todos os dias. Ai, nosso país está numa situação muito precária. Ai, por que o nosso país está assim? Por que há tanta corrupção? E por que isso, por aquilo? E aí as pessoas aproveitam para falar mal de fulano, para falar mal de ciclano. E ninguém respeita o presidente, ninguém respeita os ministros. Ninguém respeita ninguém. E a pergunta é: por que o nosso país é assim? Roubo, corrupção, preconceito, racismo, injustiça, violência. Por quê? Eu digo para você com todas as forças, que grande parte de todos esses problemas são causados porque um mandamento de Deus tem sido violado constantemente. Honra pai e mãe. Honra pai e mãe. Muitas tragédias que têm acontecido no nosso país e no mundo afora acontecem porque os filhos tapam os ouvidos para os conselhos dos seus pais. Exemplo, muitos casamentos errados acontecem porque os filhos não ouviram os conselhos dos pais. Aí você diz assim: nossa, meu casamento, que tristeza. Ai, meu Deus, que coisa, viu? Ah, Senhor, tem misericórdia, não aguento mais esse homem na minha vida. Ai, Senhor, essa mulher é muito chata, não dá. Eu não aguento. O que aconteceu, Deus? Porque o Senhor me desamparou. Aí eu vou dar uma de Deus aqui. Deus olha e fala bem assim: você lembra do conselho que seu pai te deu? Você não ouviu, agora colhe as consequências. Por que, irmãos? Muitos acidentes ocorrem. Acidentes com carro, com moto. Pessoas morrendo nas estradas afora do Brasil. Sabe por quê? Foram filhos que saíram de casa tampando os ouvidos para os conselhos dos pais. Sabe por quê, irmãos? Os hospitais, as cadeias e o cemitério está cheio de jovens que perderam a vida precocemente. Sabe por quê? Porque eles não obedeceram o 5º mandamento: honra pai e mãe. Eu estou falando mentira ou vocês concordam comigo? Sim? Está vendo por que esse mandamento é tão importante? Vocês estão começando a entrar aqui na coisa e a entender a profundidade desse mandamento. Uma outra confirmação, uma outra informação, que nos ajuda a entender a profundidade e a importância desse mandamento são as punições prescritas para quem desonrasse os seus pais. Veja só esses versículos aqui comigo. Êxodo capítulo 21, versículo 15, logo um capítulo adiante dos 10 mandamentos, diz assim: quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser o quê? Puxa vida, hein? Uau! Olha esse outro versículo aqui. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá
que ser executado. Aí talvez você diz assim: não, pastor, mas eu não agrido meus pais. Não, pastor, de jeito nenhum amaldiçoar meu pai e minha mãe. Será? Talvez com os lábios, não, mas com as atitudes, sim. E olha só, as punições prescritas na palavra de Deus, para quem desobedece, para quem agride, para quem amaldiçoa. Agora, olha só esse outro texto aqui, Deuteronômio capítulo 21, do verso 18 até o verso 21, diz assim: se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, e não os escuta quando os disciplinam, o pai e a mãe, olha só, o levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade, e dirão aos líderes, os pais vão dizer para os líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo o Israel saberá disso e temerá. Dentro do contexto hebreu, irmãos, honrar os pais era uma parte vital da existência humana, no contexto hebreu. Para os hebreus, honrar os pais era tão vital quanto a respiração. Olha que profundo isso. Honrar os pais era tão vital quanto a respiração. E outra coisa muito interessante a ser notado aqui também, é que a punição para quem desonra pai e mãe é igual a que era aplicada a quem desonrasse o nome de Deus. Presta atenção nisso. A punição para quem desonrasse pai e mãe era a mesma para quem desonrasse o nome de Deus. O que isso significa? Como que a gente pode aplicar isso para a nossa vida? Quem honra a Deus tem prazer em honrar os seus pais, mas quem desonra os pais também desonra a Deus. Quando você desonra os seus pais, saiba de uma coisa: você está desonrando o próprio Deus. Eu pensei numa frase para resumir isso um pouco mais fácil para a gente tentar memorizar. É impossível desonrar os pais sem desonrar a Deus, mas é impossível honrar a Deus e desonrar os pais. Uma outra informação muito importante para a nossa aprendizagem desse mandamento é saber quem nós devemos honrar. Quando nós olhamos para o texto, fica muito claro que quem nós devemos honrar é pai e mãe. Mas esse mandamento, ele tem um sentido um pouco mais restrito, que é honrar pai e mãe, mas esse mandamento também tem um sentido amplo. Lembra que o que acontece na família reflete na sociedade? Olha só, que interessante o que foi escrito no Catecismo de Heidelberg, por volta de 1560. Eles escreveram assim: devo prestar todo amor e fidelidade a meu pai e a minha mãe, e olha só, e a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência. E também ter a paciência com seus defeitos, porque Deus nos quer governar pelas mãos deles. Uma coisa importante a ser destacada aqui,
no Catecismo de Heidelberg, é que nós devemos ter paciência com os defeitos dos nossos pais. Filho, independente se o seu pai, se a sua mãe não cumpriu com o papel deles, o sentido aqui deste mandamento não é você se perguntar como são os meus pais, mas é você se perguntar como eu sou como filho. Independente do pai e da mãe que você tem, Deus espera que você honre eles. E algumas vezes o pai e a mãe que você tem vão falhar. Mas é através das mãos deles que Deus quer governar as nossas vidas. O outro catecismo também de Westminster diz assim: devo prestar toda honra, amor e fidelidade a meu pai e a minha mãe e a todos os meus superiores. Acho que isso aqui já foi, né? Deixa eu passar aqui. Isso, muito bem. As palavras pai e mãe no 5º mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que pela ordenação de Deus estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Sabe o que significa isso? O mandamento nos ensina que nós devemos honrar sim pai e mãe, mas também nos encoraja a honrar parentes. Talvez você está aqui hoje à noite e seu pai e sua mãe não foram presentes na sua educação, na sua formação, mas Deus colocou alguém na sua vida para te ensinar. Talvez aquela tia, talvez aquele tio, talvez o avô, a avó. E esse mandamento nos encoraja. Honre essas pessoas também. Você deve honrar seus professores, homens e mulheres que Deus colocou na sua vida para te ensinar. Você deve honrar os seus mentores profissionais. Você deve honrar os seus líderes espirituais. É isso que esse mandamento nos ensina também. Infelizmente, muitos dos erros que nós cometemos é porque a gente não honra pai e mãe. E quando a gente não faz isso, o caos se estabelece, não apenas dentro de casa, mas também na sociedade. Eu gostaria de hoje à noite frisar e conversar um pouco mais com vocês sobre esse sentido um pouco mais específico, que é do honrar pai e mãe. Mas não se esqueça que esse mandamento também encoraja você a honrar todas as autoridades que Deus tem colocado na sua vida. Mas hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, a honra dos filhos para com os pais. Esse mandamento é um mandamento onde eu posso observar duas responsabilidades aqui. E a primeira responsabilidade que eu consigo observar nesse mandamento é: nós precisamos de pais comprometidos com a formação de seus filhos. Aí talvez você diz assim: peraí, pastor, eu sou pai, eu sou mãe, e hoje de manhã você falou que o mandamento era honrar pai e mãe, e eu vim feliz da vida para a igreja, porque eu pensei que você ia pregar para os meus filhos, para eles me honrarem, para eles me obedecerem, pastor, porque eu cheguei todo animado aqui. Como assim? Você vai falar que a responsabilidade também é dos pais? É isso mesmo. Exatamente. A primeira lição que a gente aprende com esse mandamento é: nós precisamos de pais comprometidos com a formação de seus filhos. Este mandamento não ensina apenas sobre a atitude do filho para com os pais, mas também da atitude dos pais para com os filhos.
E para isso, eu gostaria de convidar você a me acompanhar num versículo, num trecho bíblico em Deuteronômio, quando Deus fala aos pais. E é uma passagem que está ligada com os 10 mandamentos. Deus diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Essas são palavras de Deus para os pais. De toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Se você é pai, se você é mãe, e quer se comprometer na formação de seus filhos, você quer cumprir o seu papel, você quer fazer do jeito certo, a primeira coisa que Deus te ensina, a primeira coisa que Deus ordena é: ame a Deus acima de tudo e acima de todos. Me ame. Você quer ser um bom pai, você quer ser uma boa mãe, você quer trabalhar na formação do seu filho, da sua filha, você quer ser uma influência na vida dele. A primeira coisa que você tem que fazer, sabe qual que é? Tomar uma decisão, amar a Deus acima de tudo e de todos. O melhor pai, a melhor mãe que um filho pode ter, não é um pai que tenha um sucesso enorme profissional, não é um pai ou uma mãe rica, não é um pai ou uma mãe cheia de bens, mas é um pai e uma mãe que ama a Deus acima de todas as coisas. Esse é o melhor pai que o seu filho pode ter. Essa é a melhor mãe que o seu filho pode ter. Um pai e uma mãe que amam a Deus acima de tudo e de todos. A melhor maneira de formar os seus filhos para a vida é amando a Deus. É amando a Deus. As consequências desse amor para com Deus vem no verso 6. Se você, pai, decide amar a Deus, você decide estar atento aos valores e princípios de Deus. Se você toma essa decisão, qual é o resultado disso? Pais que amam a Deus acima de todos e de tudo, eles transbordam do amor de Deus, e eles vivem princípios e valores na sua vida. Os princípios e valores estão estampados na sua vida. Os princípios e valores de Deus estão evidentes na sua vida. Olha o que o texto diz: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Seus filhos vão olhar para você e eles não terão dúvida de que a pessoa que você mais ama na vida é Deus. Porque você vive os valores e princípios de Deus. Não é porque você fala, mas é porque você vive. E qual que é o terceiro passo? O terceiro passo vem então logo após: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Uma vez que você, pai e mãe, decidiu amar a Deus acima de tudo e de todos, os princípios e valores de Deus estarão presentes na sua vida e naturalmente você passará esses princípios e valores para os seus filhos. Para um pai que ama a Deus, ensinar sobre Deus é sempre um privilégio e nunca um fardo.
Pai, qual foi a última vez que você ensinou alguma coisa para o seu filho sobre Deus? Qual foi a última vez, papai, que você sentou com os seus filhos para contar uma história bíblica para ele? Qual foi a última vez, pai, mãe, que você chamou o seu filho para uma conversa? E através daquela conversa você ensinou o seu filho a amar mais a Deus? Mas o texto, ele deixa bem claro para nós o seguinte: não é apenas conversando, não é apenas falando, mas são as simples atitudes do dia a dia que você vai estampar no coração e na mente do seu filho como é amar a Deus. É quando o seu filho pega você no quarto de joelhos orando. Você não disse uma palavra, mas a sua atitude ensinou o seu filho como amar mais a Deus. É quando você recebe um troco a mais no mercado e o seu filho vê você devolvendo aquele troco para o caixa. É quando você recebe uma proposta indecente e o seu filho vê você dizendo não para aquela proposta. Não é apenas chamando e conversando, não é apenas chamando e ensinando através de palavras, mas o texto diz ao sentar, ao levantar, ao deitar. Ou seja, nas atitudes do dia a dia, você ensina ao seu filho a amar a Deus. Pais, que os seus filhos tenham prazer em te honrar. Porque, infelizmente, tem muitos filhos hoje que honrar o pai e a mãe é uma missão quase impossível. Mas se você, pai, amar a Deus acima de tudo e de todos, se você, pai, vive aquilo que você ensina para o seu filho vai ter prazer em te honrar. Nós precisamos de pais que cumpram esta missão. E o segundo conselho que a gente pode tirar aqui desse mandamento é o seguinte: se por um lado nós temos pais comprometidos com a formação dos filhos, por outro lado nós precisamos ter filhos comprometidos em obedecer e honrar seus pais. Primeiro, a gente precisa de pais que vão se comprometer na formação dos seus filhos. Mas segundo, filhos, você precisa se comprometer também a honrar e a obedecer os seus pais. Agora chegou a vez de vocês. Para a gente obedecer esse mandamento, a gente precisa entender primeiro o que significa honrar. Qual é o significado desse verbo? Qual é o significado desta palavra? Tem um sentido básico, que é obedecer, honrar é obedecer. Na antiguidade, você honrava um rei obedecendo às suas ordens. Na antiguidade, você honrava um mestre obedecendo os seus ensinos. Na antiguidade, você honrava pai e mãe obedecendo o que eles lhes disseram. Honra é obedecer. Obedecer é honra. Mas também, essa palavra tem um sentido mais amplo. Honrar significa também dar importância, atribuir crédito, reconhecer valor. Como que isso funciona na prática? Como que eu e você obedecemos a este mandamento? Eu decidi separar aqui algumas fases da vida. E como nessas fases a gente pode honrar os nossos pais. A primeira fase é a fase da infância e juventude.
Quantos de vocês já passaram por essa fase, não é? Quantos de vocês sentem falta dessa fase? E alguns estão passando por essa fase. Nessa fase de infância, de juventude, honrar significa quase que restritamente obedecer. Obedecer. Crianças e adolescentes precisam aprender a obedecer às regras. Crianças e adolescentes precisam aprender a dizer sim, Senhor, e sim, Senhora. Crianças e adolescentes precisam aprender a ouvir não. Crianças e adolescentes precisam aprender sobre limites. Se você é adolescente, se você é uma criança, aprenda a obedecer, porque nessa fase, a melhor maneira de honrar os nossos pais é obedecendo. Simplesmente obedecendo. Crianças, adolescentes, jovens, a melhor maneira de vocês honrarem os pais de vocês é obedecer e ponto final. Lembre-se, se você for rebelde, e se você tampar os seus ouvidos para as regras, para os limites que seus pais impõem a você, você estará contribuindo para o caos social que nós vivemos. Você pode colher consequências gravíssimas se você não honrar o seu pai e sua mãe com a sua obediência. Só que a vida tem outras fases. E a próxima fase é a fase que vai da juventude à vida adulta. Geralmente, nessa fase, você está entrando na faculdade ou talvez você já está saindo da faculdade, você já está terminando a faculdade. Você tem seu emprego, nessa fase você já tem o seu dinheiro, você já tem o seu carro, você tem o seu horário, você tem suas atividades, você tem as suas agendas. Nessa fase, os filhos começam a se tornar cada vez mais independente dos seus pais. Ouvir ordens e obedecer já não cola para essa fase aqui, já não rola muito bem. Quando é criança, você diz, né? Não pode fazer isso, não faça isso. E aí a criança, tá bom, né? Tudo bem. Não faz isso, menino, isso aí não pode, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fase da infância. Quando o filho chega ali na juventude e na vida adulta, pai e mãe, não adianta falar desse jeito. Nessa fase, os pais, ao invés de dar ordens claras e diretas, devem desenvolver a arte de aconselhar. Quando é criança, qualquer explicação, eles engolem, não é? Mas quando chega na juventude e na vida adulta, pai, você precisa sentar, você precisa explicar, você precisa aconselhar. Seu filho cresceu, seu filho aprendeu muitas coisas. É por isso, papai e mamãe, que você não deve parar de estudar. Porque se você para de estudar, os seus filhos passam você. E muitas vezes alguns filhos têm dificuldade de ouvir os pais, porque os pais são ignorantes em certos assuntos. Você precisa sentar. Você precisa abrir as Escrituras em versículos que vão te ajudar a aconselhar o seu filho a situação que ele está passando. Mas a gente está falando como os filhos podem honrar os pais. Nessa fase, a melhor maneira de honrar os pais é ouvindo
os conselhos que eles têm para nós. Só o fato de você parar para ouvir os conselhos do seu pai, isso já é uma atitude de honra. Você já viu aqueles filhos que o pai está falando, a mãe está falando, e ele tampa os ouvidos para o que o pai está falando? Às vezes o pai e a mãe estão falando e no meio da fala ele simplesmente vira as costas e ignora o que os seus pais estão falando. Nessa fase da juventude e da vida adulta, filhos, nós precisamos parar e ouvir os conselhos dos nossos pais. No livro de Provérbios, nós encontramos mais de 50 vezes o autor dizendo aos jovens: ouça o conselho dos seus pais, ouça os conselhos do seu pai, ouça os conselhos dos seus pais. Mais de 50 vezes. Eu pergunto para você, você tem ouvido os conselhos do seu pai, dos seus pais? Você tem honrado eles com essa atitude? Presta atenção, olha que interessante. Nessa fase aqui de juventude e vida adulta, geralmente nós tomamos decisões muito importantes que vão refletir para o restante da nossa vida. Geralmente é nessa fase aqui, na fase da juventude, na fase da vida adulta. Vou dar 2 exemplos. É nessa fase que você vai decidir o que você vai fazer da vida. Que profissão você vai seguir? Onde você vai trabalhar? O que você vai fazer pelo resto da sua vida? E essa decisão é uma decisão fundamental. Infelizmente tem pessoas que vivem frustradas porque entram numa faculdade e não termina, porque entram no emprego mas não gostam daquilo, se arrependem da decisão que tomou e de repente a pessoa chega aos 30, aos 40 anos e ela ainda não sabe o que ela quer da vida dela. É nessa fase também que você escolhe com quem você vai compartilhar o seu amor, com quem você vai compartilhar os seus dias, quem vai com você, quem vai viver com você pelo resto dos seus dias, quem vai ser sua companheira, quem vai ser o seu companheiro. E diante dessas decisões tão importantes e até mesmo nas mais simples decisões da vida, não seja tolo de tomar essas decisões sem ouvir os conselhos dos seus pais. Pai, eu estou pensando em seguir por esse caminho. O que o senhor acha? Mãe, eu estou gostando daquela moça ali. O que você acha dela, mãe? Sabe aquela atitude, irmãos, que tem sido perdidas de um filho chegar no pai? Eu acho essa atitude linda. O filho chegar no pai e falar bem assim: pai, olha, eu estou pensando em trilhar esse caminho. Mãe, eu estou pensando em fazer isso. Mas eu não vou fazer se eu não tiver a bênção de vocês. Eu estou pensando em me relacionar com essa pessoa, mas mãe, pai, eu não vou fazer isso se eu não tiver a bênção de vocês. O que vocês me aconselham a fazer? Qual é o conselho de vocês para mim? Por favor, me ajuda. Com certeza, isso é uma das coisas que os pais mais gostam de ouvir na vida. Tem até alguns aí que abriram um sorriso.
Não é verdade, pais? Que bom seria se os filhos fossem até os seus pais e falar: pai e mãe, eu não vou sem a tua bênção. Eu não vou fazer isso se o Senhor não quer que eu faça isso. Porque eu entendo que o Senhor colocou vocês na minha vida para me orientar, para me ensinar. Mas também tem uma última fase, e eu já estou chegando no final, irmãos. Essa fase é a fase da vida adulta e da meia-idade. Então lembre-se, na primeira fase, infância e juventude, você honra os seus pais obedecendo. Na segunda fase, entre a juventude e a vida adulta, uma das maneiras que você pode honrar os seus pais é ouvindo os seus conselhos. E quando nós chegamos na terceira fase, que é a vida adulta e a meia-idade, você já não é mais jovem, viu? Se você está nessa fase, deixa eu te dizer, você não é mais jovem, tá bom? Não somos mais jovens. Dói, essa verdade dói, mas é o que é. Nós não somos mais jovens. Você já está na vida adulta, você já tem família, você já tem uma profissão, você tem uma vida que é uma loucura, é um corre-corre danado, você está em busca de uma vida bem-sucedida, são muitos compromissos, às vezes são muitas reuniões, muitas provas na faculdade para fazer, você também está pensando em uma pós-graduação na sua faculdade, no seu curso, você está pensando no mestrado, você está pensando no doutorado, só que, além de tudo isso, você ainda tem os seus filhos para cuidar, e aí você tem que levar o seu filho para o curso de informática, depois você pega ele e leva ele para o inglês, e aí você tem que buscar na escola, e aí você chega em casa, você tem que cozinhar, e aí aquela loucura toda, chega meia-noite, 1h da manhã, e você... Meu Deus, eu não tenho tempo mais para mim. Nossa, que vida maluca. Você não tem tempo para você, pais. Dificilmente você consegue ficar sozinho com seu cônjuge. Não é assim? Vocês que estão nessa fase, vocês sabem o que eu estou dizendo. Aí você diz assim: tenho os meus compromissos, tenho o meu cônjuge, tenho os meus filhos, não tenho mais tempo para nada. Aí a gente cai do cavalo. Porque mesmo na vida adulta e mesmo na meia-idade, nós também devemos honrar pai e mãe. Esse mandamento é para você também. E é nessa fase que muitos, mas muitos filhos quebram este mandamento. Você precisa entender que, independentemente da sua idade, das circunstâncias que cercam você, você ainda deve honrar seus pais. E eu digo mais, é nessa fase, irmãos, é nessa fase que nós devemos o máximo de honra aos nossos pais. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Porque a qualquer momento eles podem partir. A qualquer momento. E como que a gente honra os nossos pais nessa fase da vida tão corrida? Às vezes você mora distante, você mora longe, é difícil você encontrar os seus pais. 2 palavras resumem como nós honramos os nossos pais nessa fase da vida. Essas 2 palavras são presença e cuidado. Presença
e cuidado. Vamos falar um pouquinho sobre a presença. Parafraseando o Salmo 128, ele diz que a felicidade de um homem está em sentar à mesa ao lado de sua esposa e ter nessa mesa os seus filhos e contemplar com os seus próprios olhos os filhos dos seus filhos. Ai, meu Deus, é difícil pregar sobre isso, sem se emocionar. Desde o momento que eu estava preparando, eu falei, Deus, me ajuda a falar, porque é difícil. Quando você volta à mesa, você honra os seus pais. Quando você volta na casa do seu pai e senta à mesa com eles, você está honrando. Nessa fase da vida, onde a vida é uma loucura, onde a vida é uma correria, muitos compromissos, muitos encontros, muitas tarefas. Cuidado, cuidado e cuidado. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida convida a gente a ir, vai com tudo, vai, continua, vai, ir, você tem que ir. Mas a Bíblia diz que em alguns momentos você tem que parar. E ao invés de ir, você tem que voltar à mesa para honrar o seu pai e para honrar sua mãe. Esse mesmo salmo diz que os filhos sentados à mesa são como os brotos da oliveira. Presta atenção nisso daqui. O broto da oliveira gera um fruto, que é a azeitona. E a azeitona gera azeite. E o azeite, na antiguidade, tinha uma função terapêutica. Veja só. Ele era usado como uma função terapêutica. Irmãos, quando os filhos voltam e sentam à mesa com seus pais, eles curam os seus pais. É como se fosse um refrigério para eles. É uma alegria que nem eles mesmos conseguem explicar. O simples fato de voltar à mesa cura os nossos pais. Meu pai hoje, ele tem a casa que ele sempre sonhou. Meu pai hoje é um homem, vamos dizer, bem sucedido, porque ele veio do norte, ele veio do Pernambuco sem nada. E ele veio para São Paulo e com muito trabalho ele sustentou 3 meninos. Olha só para mim, olha para o meu irmão ali, ó. Tem mais outro, que é bem grande, igual a gente. Ele sustentou minha mãe, ele nos deu exemplo. Mas a maior alegria do meu pai, irmãos, não é o carro que ele tem, não é a casa que ele tem. A maior alegria do meu pai é quando todos os filhos se reúnem e vão para a casa dele. A maior alegria da minha mãe é quando os filhos chegam na casa dela. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu fazia uma festa quando meus pais chegavam em casa. Você era assim também? Sua mãe saía para trabalhar e você contava as horas para sua mãe chegar em casa? Você era assim também? Ficava até na janela assim, ou ficava olhando na rua para ver o seu pai ou sua mãe chegando. Meu pai, ele trabalhou praticamente a vida inteira à noite, e às vezes eu ia dormir e não via o meu pai, às vezes eu acordava e o meu pai também já tinha saído para o outro emprego. E eu contava as horas para
meu pai chegar, para minha mãe chegar. E eu lembro que quando eles chegavam era uma festa danada, o pai chegou, e aí a gente corria, a gente abraçava, e era aquela alegria toda, e minha mãe sempre trazia uma bala para dar para a gente do trabalho, e ela dava aquela bala, e aquela alegria toda. Quando os filhos chegam na idade adulta, ou na meia idade, a coisa se inverte. São os pais que esperam os filhos chegarem em casa. Eles não veem a hora da gente chegar lá. Mas também nós honramos os nossos pais com cuidado. Só que antes disso, deixa eu falar uma coisinha aqui rapidinho para concluir sobre a presença. Se você é filho e você tem a bênção de ter os seus pais vivos, volte à mesa. Seu pai não precisa de presentes. O que seu pai e sua mãe mais precisa é da sua presença. Volte à mesa, mas volte enquanto há tempo. Porque um dia você vai voltar para a mesa e ela vai estar vazia. Um dia você vai voltar para a mesa e ela vai estar vazia. Aí já não adianta mais. Mas a Bíblia também diz que nós honramos os nossos pais com cuidado. Como eu já disse, a vida inverte. Na minha infância, na minha juventude, e como eu tenho uma mãe coruja até os dias de hoje, quem cuida de mim são os meus pais. Minha mãe e meu pai sempre ligando, sempre mandando mensagens, sempre perguntando como é que estão as coisas. E agora com a tecnologia, minha mãe não sai mais do WhatsApp, nem meu pai, né? É o tempo todo, todos os dias minha mãe manda uma mensagem, né? E aí, bebezão, ela me chama de bebezão, gente, até hoje. Pois é. Como é que você tá, meu filho? Tá tudo bem por aí? Tá tudo bem com você? Já comeu hoje, filho? Tá tudo bem aí com você? Como é que tá a igreja e não sei o quê, e o trabalho? Coração de mãe, coração de pai. Só que eu tenho a consciência que um dia vai ser meu pai e minha mãe que vão precisar do meu cuidado. Talvez eles ficarão doentes demais, idosos demais. E como que eu honro os meus pais nessa fase da vida? Com presença, mas também com cuidado. Daqui a alguns dias, sou eu que vou estar ligando para o meu pai perguntando: pai, o senhor já comeu hoje? Mãe, está tudo bem com a senhora? Vocês estão precisando de alguma coisa? É interessante que quando nós éramos pequenos e a gente estava aprendendo a andar, os nossos pais tiveram que desacelerar para nos ensinar a andar, para cuidar de nós. Quando eu e você chegamos na vida adulta, na meia-idade, quem tem que desacelerar somos nós, para que os nossos pais consigam nos acompanhar. Inverte. Melhor maneira, filho, de você honrar o seu pai é cuidando dele. Numa cultura onde os idosos são deixados de lado, a Bíblia nos ensina: cuide dos seus pais, não deixem eles de lado. O pastor Ed René, falando sobre esse mandamento, ele disse assim, resumiu esse mandamento em uma frase: não deixarás teu pai e tua mãe sem o melhor dos teus cuidados. Não deixarás teu pai e tua mãe sem o melhor dos teus cuidados. E para encerrar, 3 desafios
Primeiro para os pais, o segundo para os filhos e o terceiro para todos. Primeiro desafio para os pais. Estabeleçam uma relação de cuidado, influência e autoridade sobre os seus filhos. Pai, mãe, seu filho precisa de você. E seu filho precisa de um pai e de uma mãe que primeiramente amam a Deus acima de tudo e de todos. Cumpram a sua missão, porque isso vai refletir na sociedade. Filhos, resgatem uma relação de honra para com seus pais. Obedeça. Acolhe. Esteja presente. E cuide. E um desafio para todos. Rejeitem a cultura da autonomia. E exercitem a prática bíblica da submissão. A Bíblia chama de loucura a autonomia, aqueles que querem mandar em si, aqueles que querem estabelecer suas próprias regras, aqueles que não querem seguir o conselho de ninguém. Ele apenas obedece a si mesmo. A Bíblia chama isso de loucura. Mas a Bíblia chama de sábio aquele que se submete a outros. Aquele que se deixa cuidar pelos outros, principalmente quando esses outros são tementes a Deus e com suas vidas buscam a glória do Senhor. Que Deus te abençoe e que nós, como povo de Deus, possamos honrar nossos pais, em nome de Jesus.